A gente vai falar nos Pingos nos Is de Michele Bolsonaro, porque é o seguinte, ela indicou que deve se colocar como uma possível candidata a senadora caso o senador Sérgio Moro seja mesmo cassado. Durante um evento do PL Mulher em Curitiba, no último sábado, a ex-primeira-dama foi recebida aos gritos de senadora. Em sua fala, Michele disse crer em Deus e que Deus está chamando ela para algo novo no Brasil e que ela está pronta. Na última quinta-feira, para vocês entenderem, o Ministério Público Eleitoral do Paraná se manifestou a favor da acolhida parcial da ação que pede a cassação do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Ô Zé, vou começar por você buscando entender dois pontos, né? O primeiro, que dia que o Moro vai ser cassado, não é nem se ele vai ser cassado, e se a Michele vai mesmo entrar nessa empreitada. Pois olha, Paulo, eu não vejo com muita simpatia essa história de caçar deputado, caçar senador. Isso é meio grave. Na verdade, quando se caça um parlamentar, está se caçando os votos que ele obteve, ou seja, caçando o eleitor, caçando o cidadão. E tenho medo dessa banalização e essa lista que está correndo por aí. Tem uma lista no Congresso. Fulano vai perder, a Carla Zambelli vai perder, não sei quem vai perder. Isso nunca aconteceu e há uma certa banalização nesse processo. O julgamento de Sérgio Moro é completamente diferente. É a pré-campanha. É verdade, o Podemos gastou uma nota com Sérgio Moro. Achava que ele seria candidato à presidência da República. Fez uma filiação bombástica, um grande evento e tal. E ele se beneficiou exatamente dessa propaganda. Mas era pré-campanha. A Justiça vai pegar outros. Espera aí, cadê a declaração aqui da sua pré-campanha? Ninguém faz declaração de pré-campanha. Faz declaração a partir da campanha. Então, esse é o ponto de julgamento do Sérgio Moro e não entrei no mérito ainda. Segundo, essa história de Curitiba está despertando aqui no mundo político, eu converso muito sobre isso, uma usura muito grande. É no PT, Gleisi Hoffmann, o Álvaro Dias, né, que foi um senador que trabalhou muito bem, muito tempo e perdeu para o Sérgio Moro, que ele criou politicamente, foi ele que levou o Sérgio Moro para o Podemos, né? E acabou não sendo candidato à presidência, foi candidato ao Senado e derrotou o Álvaro Dias. E me disseram lá no PT assim, olha, o PT não vai lançar a Gleisi Hoffmann, ela é presidente do partido. Se ela for lançada, ela não pode perder, senão será uma desmoralização, né? É um posicionamento. PL, o PL vai lançar candidato lá, não sabe ainda se será a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Ela será candidata no momento certo. O PL está fazendo pesquisas no Brasil inteiro e me disseram que próximo da eleição do ano que vem, ou 2026, o partido vai definir ali onde ela será candidata. Pode ser ao Senado, aqui pelo Distrito Federal, onde ela já comprovou que tem um apoio muito grande, ajudou muito, elegeu a Damares Alves, né, a ex-ministra, ou pode ser pelo Rio, enfim, o partido vai definir isso aí. Sobre essa disputa lá em Curitiba, uma disputa temporona, né, se Sérgio Moro for cassado, eu não sei quando isso vai acontecer, não. Mas ele está se defendendo e vai atrasar esse processo, porque ele só sai do Senado quando estiver transitado em julgado, ou seja, quando ele for condenado definitivamente na Justiça. Agora, Mota, o Valdemar Costa Neto disse hoje que o Moro não tem saída, que ele será sim cassado. Você compartilha dessa opinião? Paulo, eu dei uma olhada já tem algum tempo nesse processo, nas argumentações, e me parece que é preciso fazer uma diferença desse processo do Sérgio Moro e das tentativas ou desejos de cassação de outros deputados, que têm motivos políticos, que têm motivos, né, outros. No caso do Sérgio Moro, trata-se de uma questão jurídica, segundo algumas pessoas com quem eu falei, bastante clara. Eu já falei aqui várias vezes, a legislação eleitoral é extremamente complicada, a legislação eleitoral brasileira. Então, o candidato está andando o tempo inteiro no fio da navalha. Um recibozinho errado pode fazer com que você tenha a sua prestação de contas reprovada. Não é lógico, as exceções são aqueles candidatos que têm... Oi. Fala, Zé. Isso que você tá falando é muito sério, é verdade. Antigamente, a figura central de uma campanha era o marqueteiro. Agora é o corpo jurídico.
O jurídico, você precisa do advogado e de um bom contador. Então, o caso do Sérgio Moro, ele tem alegações com base na legislação e que derivam de um fato que todo mundo testemunhou. O ex-juiz saiu primeiro candidato a presidente, depois mudou a candidatura para o Senado. A argumentação com base na lei é que isso teria dado a ele uma vantagem injusta. É uma alegação plausível, porque quando a gente olha a votação, o resultado da votação, Sérgio Moro, se eu não me engano, teve 33,5% dos votos. O Paulo Eduardo Martins, que foi o segundo colocado, teve 29,10%. Então, ele ficou 4 pontos atrás do Sérgio Moro. Não é uma distância tão grande. Então, é plausível a gente imaginar que o fato dele ter se lançado primeiro candidato à presidência tenha dado a ele uma vantagem. E as alegações são jurídicas, são técnicas. Me parece que é um caso diferente e me parece que é por esse ângulo que o presidente Valdemar da Costa Neto deu a sua opinião. Agora, Alan, para entender do ponto de vista do ex-presidente Jair Bolsonaro, é interessante ter Michele no Senado? Olha, é interessante porque, de alguma maneira, é o bolsonarismo vivo no Senado e por meio da mulher dele. E aliás, ele vai ser testado para valer se, mesmo fora da política, formalmente, digamos assim, se ele vai ter essa transferência de votos. Agora, também eu não sei se ela tem experiência política suficiente para sobreviver ao Senado. Aliás, até ia perguntar para o Zé como é que está o Paulo Eduardo Martins nessa disputa, porque me parece que para o PL seria muito mais vantajoso o Paulo Eduardo Martins, porque ele seria o candidato natural. Diga-se de passagem que talvez ele não ganhou a eleição por conta de erros de pesquisa. Muita gente fez um voto útil no Sérgio Moro, que estava mais bem colocado para derrotar o Álvaro Dias, e não votou no Paulo Eduardo Martins. Alan, mas nesse caso aí o Bolsonaro não estaria preparando a Michele para ser candidata em 2026. Se fosse para o Senado, não. Querendo ou não, uma oportunidade de visibilidade para ela. Sim, mas aí não. Mas eu acho que até o próprio Bolsonaro não a vê num cargo executivo, assumindo a presidência. Não que o Senado seja fácil, mas o cargo de presidente exige muito mais responsabilidade e é muito mais difícil para uma pessoa que nunca esteve de fato na política. Então, acho que até por uma questão pessoal, o Jair Bolsonaro gostaria de preservar. Eu vejo a Michele Bolsonaro perfeitamente num cargo legislativo, talvez começando como deputada federal, não indo ainda tão direto para o Senado, aí eu a vejo nessa figura. Agora, indo para um cargo executivo, eu acho que me falta experiência para ela de política, de gestão, não seria uma escolha apropriada. Agora, de qualquer modo, acho que o senador Sérgio Moro será cassado por várias razões. Primeiro, o PL quer dizer, o próprio partido aí, digamos, de oposição quer, porque é interessante para o PL, diga-se de passagem, foi o PL que entrou primeiro com a ação, seja Michele ou seja Paulo Eduardo Martins. A oposição quer por um clima de revanchismo. O establishment não é simpático ao Sérgio Moro, o próprio Centrão não é simpático a ele, como o Mota também falou. Existe uma fundamentação também técnica e jurídica. Então, você tem todas as condições, sejam elas políticas ou técnicas, para a cassação aí de Sérgio Moro. O Zé, como é que a política em Brasília vê a Michele, hein? Pois é, olha, Paulo, ela não tinha experiência prática política. A história dela é muito parecida com a de Damares Alves, Damares era assessora parlamentar e o assessor parlamentar aprende muito. Tem assessor ali que dá aula nos políticos, A Damares era assessora de senador. E a Damares e a Michele Bolsonaro era assessora, ela trabalhou em outros gabinetes, mas no último foi com o próprio presidente Jair Bolsonaro quando era deputado. Então ela conhece ali de política. Acontece, que, Alan, que tem uma grande novidade. A Michele pegou jeito pela coisa, está rodando o país, está montando comitês de
PL Mulher em todos os estados. Fazendo militância, onde né, Zé? Ela chega a um alvoroço. Como? Fazendo militância, né? Ela está trabalhando forte nessa militância. Está. Um andar do PL aqui, que é muito bem colocado, o Partido Milionário, né? Porque tem um número de deputados, é dela e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estão fazendo política e ela está pegando o jeito, está com o discurso pronto, né? E está diferente. A Michele Bolsonaro já é uma política. E o PL está fazendo planos, sim, para esse grupo de mulheres, né, do PL e assim por diante. Paulo, uma mudança muito grande na política. Muito grande. O fim das coligações proporcionais e o novo jeito de fazer política, houve uma mudança eu diria até de algoritmo da política. Hoje eu tenho a impressão que não é mais vantagem convidar um tiririca, um puxador de votos assim para um partido, porque ele vai tomar vaga dos integrantes do partido. Haverá uma redução maior ainda de partidos políticos. Falam aqui em torno de 9 partidos políticos. É impossível se candidatar por um partido pequeno, né? Essa é a realidade. Então, a tendência é, nestas eleições aqui, entender a força dos partidos políticos e haverá uma aglomeração. Para você ter uma ideia, há partidos que não aceitam filiação de alguém que é muito famoso. Por exemplo, os Gomes, né, estão agora com dificuldades de partido político. Os partidos não querem essa confusão com o meu lado, não. Ciro Gomes, Cid Gomes, esse pessoal que saiu do PDT e não sabe para onde ir. Então, há uma mudança do algoritmo e o PL está se cacifando para ser um dos fortes. Eu não sei vocês três, mas eu às vezes tenho uma sensação que o Valdemar Costa Neto quer que a Michele saia mais do que o próprio marido Jair Bolsonaro. Eu estou errado nessa análise? Não, mas saia como assim? Presidência? Eu vejo o ânimo de Valdemar Costa Neto em relação a uma possível candidatura de Michele Bolsonaro muito maior do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sinto ele um pouco mais engajado. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Sim, olha, ela está com assessoria forte, tem espaço no partido e o Valdemar está muito animado com esse trabalho dela. E aos poucos vai entendendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, né? Mota, como é que você vê isso? Talvez haja algum receio dele por conhecer bem, né, o embate político, por todas as cicatrizes acumuladas nos últimos anos, Paulo. Talvez, eu não percebi isso, eu confesso que eu não percebi isso. Eu estou só aqui pensando, né? Eu acho que a Michele vai ser uma super candidata, seja qual for o cargo ao qual ela concorrer, né? Eu acho que pelas coisas que aconteceram recentemente no Brasil, a gente tem certeza que precisa de uma renovação na política. E qualquer candidato, qualquer pessoa que entra na vida pública, para ter sucesso, precisa de 2 características, né? Precisa primeiro ser bom de voto, precisa ter a capacidade de fazer com que as pessoas confiem nela e votem. E a segunda habilidade é, depois de eleito, conseguir realizar um bom trabalho. E aí você precisa ter uma capacidade de articulação, capacidade de expressão, de comunicação, um raciocínio claro, né? Embora algumas pessoas que a gente viu na vida pública brasileira nos últimos anos tenham tudo menos um raciocínio claro. Mas acho que essas 2 habilidades, né, a capacidade de conseguir votos suficientes e a capacidade de, depois de eleito, conseguir fazer um trabalho bom, eu acho que a Michele já indicou que tem essas 2 habilidades, o que já a coloca na frente, eu diria, de 95% da concorrência.